Gente, olha aí, domingo é Dia das Mães. E para homenagear você que é mamãe, nós vamos conhecer algumas histórias de mulheres guerreiras que nunca desistem de encarar a vida, por mais dura que a vida seja. Nem mesmo com os dias difíceis que nós estamos vivendo com a pandemia do coronavírus, elas desistem. Estão sempre de pés para defender os seus filhos, sua família. Maria Maciel mostra agora para a gente duas histórias de mulheres exemplos de vida. Vamos acompanhar. Maria. Quem é mãe sabe. Às vezes a gente sofre calada, perde a paciência ou então chora sem ter motivo, chora escondido. São 1001 responsabilidades. Tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho. Imagine então vivenciar tudo isso em meio a uma pandemia. Não é fácil. E cada mulher, mãe, tem uma história para contar. Histórias tristes ou alegres. O sonho da Joana era ser mãe. Por conta da gravidez de risco, ela precisou mudar toda a rotina durante a pandemia. Já foi minha terceira gestação e eu já tinha um certo risco. Então, com a pandemia, todos os medos, né, que você está realizando o sonho da gestação, e para mim duplamente, né, com a pandemia e com a questão da gravidez de risco. Então, assim, a gente mudou, eu posso dizer que 2020 eu fui 100% gestante, sabe? Então, assim, todos os cuidados que as pessoas já tinham, que a gente já tinha que ter, de isolamento, de distanciamento, com um plus, né, que só saía para médico. Então, assim, era bem... Foi bem complicado. Joana descobriu ainda na gravidez que Olívia tinha síndrome de Down. Mas ao invés de se desesperar, ela se preparou para dar conta do novo desafio. Eu costumo dizer que eu tive sorte. A maioria dos relatos que eu escuto, os pais eles sabem no nascimento. E a Olívia não, a gente soube na primeira morfológica, de 11 a 12 semanas. Então, assim, a gente se preparou. Primeiro, a gente, óbvio, tem um choque, né? A gente fica... E a gente se preparou para aceitar, né? Assim, mais que o meu marido foi, acho que, sabe, assim, puro coração. Eu me preparei para aceitar e para entender que eu ia precisar ser uma mãe muito mais guerreira, né? Do que eu achei que pudesse ser, porque é um bebê que precisa de uma atenção especial para desenvolver. Eles não têm retardo intelectual, o que eles têm é um atraso e aí a gente precisa estimular mais, né? Então, assim, eu tive sorte, porque soube na gravidez, mas nunca pensei na minha filha com o capacitismo, né? Sempre pensei a gente sempre pensou em ser os melhores pais possíveis para que ela seja um adulto funcional. Mas a vida sempre prepara surpresas. Há poucos meses ela perdeu o marido, o companheiro de todas as horas. Ele teve um infarto fulminante aos 35 anos. Então eu acredito que era a missão dele, sabe, assim, com muita dor. Acredito que a gente só vai na hora que a gente tem que ir, que ele me deixou o nosso sonho, né? A gente realizou o nosso sonho. Mas ele pôde ver, né? A filha, teve essa realização. Nossa, ele foi eu digo que ele foi o melhor doulo, sabe, assim, no parto. Ele foi surpreendente. É difícil suportar tamanha dor, mas a mãe de Olívia é forte, como tem que ser. Eu sou forte porque eu tive uma mãe forte, né? Hoje eu vi isso e é isso. Óbvio que Deus, né, a gente, é inquestionável a presença de Deus em nossas vidas. A gente até questiona algumas coisas que Ele faz e eu não minto que ultimamente eu questionei. Mas eu acredito piamente que aqui é uma sala de aula e que as situações vêm para nos ensinar que a gente tem que aprender. Então, se Deus me tirou meu marido e me deu Olívia, eu tenho que honrar, né? O tempo que ele passou aqui e fazer dela a melhor pessoa possível.
A Glória, mãe da Maria e do Lucas, também precisou ser uma fortaleza durante a pandemia. Eu achei muito cansativo fisicamente e muito exaustivo emocionalmente falando, né? Quando a pandemia começou, estava no início da gestação. E eu lembro que foi bem assustador porque a gente não sabia de nada ainda sobre o vírus, né? A gente não tinha estudos sobre o que poderia acontecer. Inicialmente a gestante não foi considerada grupo de risco, depois foi, então era tudo muito novo, a gente não sabia o que poderia acontecer com o bebê. E eu lembro que a gente se isolou desde o começo, assim, eu lembro que a gente em março começou a se isolar e a gente se isolou muito seriamente, assim, a gente não encontrava nem os nossos pais, nem nossos irmãos. A gente dispensou a nossa funcionária, né, com medo dos riscos para ela e para a gente. Então, meu marido passava o dia fora de casa porque ele é médico, então para ele, profissionalmente falando, a vida continuou normal, né? E eu fiquei sozinha com a minha filha de 1 ano e pouco. Então, eu cuidava da casa, eu fazia comida, eu cuidava dela, eu trabalhava, porque eu estava em sistema de teletrabalho. E eu só conseguia realmente trabalhar depois que ela dormia, então eu ficava madrugada trabalhando, ia dormir 3, 4 horas da manhã. E no outro dia eu tinha que acordar cedo na hora que ela acordava para poder fazer café da manhã, almoço, cuidar dela, brincar. Então foi muito cansativo para mim. E por algum tempo a família só se via assim, de longe. Oi, papai, mãe. Olha ele lá com a luz acesa. Manda beijo. Chegava à noite, quando ele chegava do trabalho, a gente ia para a varanda e a gente se via pela varanda. E a minha filha ficava acenando para ele, chamando papai. E eu lembro que eu segurava ela assim e eu ficava atrás dela, chorando muito, assim, porque era muito doloroso para mim ver a minha filha tão nova passando por aquilo, né, de querer estar com o pai e não poder. Então, assim, eu lembro que foi um período que eu fiquei muito fragilizada emocionalmente, né, e eu tinha que explicar para minha filha que o pai não podia estar em casa, né, de uma forma que ela entendesse. E no dia que ele voltou para casa, praticamente um mês depois, ele chegou aqui de surpresa. E eu lembro que quando ele entrou eu fiquei assim assustada, sem entender muito, mas ele explicou e a minha filha dava volta assim na mesa, gritando papai, papai, toda feliz, e ele veio me abraçar. E a gente teve um reencontro bem emocionante, assim, porque meu marido não é muito de chorar, e nesse dia eu lembro que ele chorava muito. Mas ao final de tudo, a alegria está aí, nos filhos, que fazem o Dia das Mães ser sempre muito especial.